Olá, turma do 8º ano, aqui é o professor Samuel. Vamos dar início à nossa quarta aula de Física. O tema que nós estamos trabalhando é termologia. Bom, termologia é o estudo da temperatura, do calor, das formas de propagação do calor, certo? E dos sistemas energéticos, tá? Vamos iniciar nossa aula de exercícios. Irei passar algumas atividades e vocês vão acompanhando, e peço que vocês pausem o vídeo em cada questão. Primeiro vou passar as questões uma a uma, tá bom? Vocês tentem resolver primeiro, certo? Sozinhos, de acordo com o assunto que foi abordado na aula anterior, tá? Bom, aqui está a primeira questão. Aqui está a segunda questão. Deem pausa no vídeo e tentem responder. Aqui está a terceira. A quarta questão. Quinta questão. Sexta. Isso é muito importante, pessoal, porque caso vocês venham a errar alguma questão, não tem problema, faz parte. Vocês não são obrigados a acertar todas as questões. Inclusive, você fazendo da maneira como eu estou aqui apresentando, é até melhor para o desenvolvimento da aprendizagem de vocês. Oitava questão já foi. Vamos para... Quer dizer, a sexta questão já foi. Vamos para a sétima. Essa questão pergunta sobre o calor. O que é o calor? Agora sim, a oitava questão. Nona. Décima questão. Questão 11. E para finalizar, questão 12. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês fiquem à disposição. Podem tirar qualquer dúvida comigo entrando em contato pelo WhatsApp 88 38 23 79. Se quiserem mandar uma mensagem inbox pelo Facebook, tá? O Facebook é Samuel Constantino Teixeira. Quiser mandar uma mensagem no Instagram, me segue lá, samuelcteixeira.90, certo? Podem mandar uma mensagem no direct. E também tem um canal no YouTube, certo? O canal do meu canal do YouTube aqui está com o meu nome, Samuel Constantino Teixeira, mas o canal se chama Ciência Absoluta, tá bom? Podem procurar. Dito isto, vamos agora para a primeira questão. Vamos lá. O que diz a primeira questão? Assinale a alternativa que define a forma correta, de forma correta, o que é temperatura. Então, assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. E aí? O que vocês marcaram? O item A diz assim:
é a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Será que é isso? Será que a temperatura é a energia que se transmite de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles? E aí, o que vocês marcaram? O item B diz: uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, ou seja, os átomos, menor a sua temperatura. Será que isso é verdade? Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, os átomos, menor será a temperatura, gente? E aí? C. Temperatura e energia em trânsito. Será que é isso? Será que é energia térmica em trânsito? D. Temperatura é uma forma de calor? Ou é? Temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, ou seja, os átomos, maior será a sua temperatura. Quanto mais agitada as partículas de um corpo, maior a sua temperatura. Ok? Então, resposta correta. E aí, pensaram? Resposta correta alternativa é. Vamos para a questão 2. A humanidade acaba de chegar ao meio de um caminho considerado sem volta, rumo a mudanças climáticas de grande impacto. Um estudo divulgado pelo Serviço Britânico de Meteorologia mostrou que a temperatura média da Terra teve um aumento de 1,02 graus Celsius no período correspondente ao início da Revolução Industrial até os dias atuais. É a primeira vez que se registra um aumento dessa magnitude e se rompe o patamar de 1 grau Celsius, um flagrante desequilíbrio no planeta. A fonte predominante e a forma de transmissão dessa energia térmica que chega à Terra é, respectivamente... Então, qual é a fonte predominante de energia, né, que chega à Terra e sua forma de propagação, sua forma de transmissão? O item A: o Sol e a convecção. B: o efeito estufa e a irradiação. C: o efeito estufa e a circulação atmosférica. Ou D: o Sol e a irradiação. A fonte térmica da Terra, a fonte de calor, é o Sol. E o sistema pelo qual essa energia térmica se propaga em direção à Terra é a irradiação, que a irradiação ela se propaga no vácuo. A resposta correta, a alternativa D. D de dado, certo? A alternativa D. Vamos para a terceira questão. Satélites artificiais, como os usados em transmissão de TV, têm sistemas eletrônicos instalados e que se aquecem por efeito Joule. Além disso, as partes do satélite que estejam voltadas para o Sol estão expostas a temperaturas em torno de 300 Kelvin, certo? Enquanto as partes sombreadas ficam em um ambiente de 2,7 Kelvin, temperatura muito baixa, né? A geração de calor por efeito Joule e essas diferenças de temperatura exigem um projeto muito sofisticado no tocante à dissipação de calor,
considerando que o satélite esteja fora da atmosfera terrestre. Preste atenção. O satélite está dizendo que você tem que considerar que está fora da atmosfera terrestre. Certo? Aí, considerando que está fora da atmosfera terrestre, onde não haja um meio condutor de calor para o ambiente, não há um meio condutor de calor para o ambiente. Certo? Então, pode-se afirmar corretamente que a principal forma de dissipação de calor do satélite é o quê? O item A diz: A, difusão; B, irradiação; C, condução; D, convecção. Vamos aqui por eliminação. É claro que de cara a gente já sabe a resposta, né? Mas vamos lá. Lá está acima da atmosfera, ou seja, estamos no vácuo. O satélite está no vácuo. Não tem como se propagar o calor por convecção, porque não tem correntes de ar. Nem por condução, porque para haver condução é preciso que haja contato entre dois corpos sólidos. Então não tem. Difusão, muito menos. Resposta correta, a alternativa B. Irradiação é a forma de propagação no vácuo. É a irradiação. Vamos para a quarta questão. Na praia, você já deve ter notado que durante o dia a areia esquenta mais rápido que a água do mar, e durante a noite a areia esfria mais rápido que a água do mar. Isso ocorre porque o calor específico da água é maior que o da areia, ou seja, a água precisa receber mais calor por unidade de massa para sofrer o mesmo aquecimento da areia. Esse fato explica a existência da brisa. Então, o que está dizendo aqui no enunciado? Que durante o dia a areia esquenta mais rápido que a água, que a água do mar. E durante a noite a areia esfria mais rápido que a água do mar. Isso ocorre porque esse fato explica a existência da brisa, que vem, o item A, do mar para a praia à noite; B, da praia para o mar durante o dia; C, do mar para a praia durante o dia; D, sempre do mar para a praia; ou E, sempre da praia para o mar. Bom, a brisa, ela é proveniente do mar para a praia durante o dia. Por quê? Porque a temperatura da água durante o dia está mais fria que a areia, tá bom? Então, nesse caso, do mar para a praia à noite? Não. Da praia para o mar durante o dia? Da praia para o mar. Da praia para o mar durante o dia? Não. É do mar para a praia durante o dia. Alternativa C. Certo? Não é D e nem E. Resposta correta, alternativa C. Então, esse fato explica a brisa que vem do mar para a praia durante o dia. Vamos para a questão 5. Se, por economia, abaixamos o fogo sob uma panela de pressão, logo que se iniciar a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento A será maior porque a panela esfria. B será menor, pois diminuirá a perda de água. C será maior, pois a pressão diminui. D será maior, pois a evaporação diminui. Ou E não será alterada, pois a temperatura não varia.
Bom, na panela de pressão, certo? Ocorre uma mudança muito significativa no interior da panela quando ela aquece. Então, ela vai realizar um trabalho isovolumétrico. Por quê? Porque o volume da panela de pressão vai permanecer constante. Então, nesse caso, mesmo que você abaixe o fogo, ela vai continuar com a mesma temperatura interna, a mesma energia interna, porque o que vai manter, certo, essa energia interna é justamente a pressão, que é constante, pois o seu volume não está sendo alterado. Então, nesse caso, a resposta correta é: mesmo que você abaixe o fogo, não será alterada, pois a temperatura não varia, tá bom? O tempo de cozimento vai permanecer o mesmo. Então, uma dica para quem vai cozinhar, né? Começou a sair o vapor da válvula, abaixa o fogo. O tempo de cozimento é o mesmo para o fogo alto. Então, nesse caso, você vai economizar gás, certo? Uma dica aí muito importante para o nosso cotidiano. Inclusive, essa questão foi do Enem, tá bom? Sexta questão. A sensação de frio que nós sentimos resulta, o item A, do fato de nosso corpo precisar receber calor do meio exterior para não sentirmos frio. B, da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura maior. Será que a temperatura é maior e por isso a gente perde, né, calor? Será que é isso? C, da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor. E aí? É por isso que a gente sente frio? Porque o corpo ele vai perder energia térmica, né, de uma forma que o calor, né, vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, como nós sentimos frio, então nesse caso é porque a temperatura do meio ambiente está menor e a nossa temperatura está maior. Então, se a gente sofre perda de calor, ou seja, de energia térmica que vai se dissipar para o meio, isso resulta na nossa sensação de frio. Por isso que a resposta correta é a alternativa C. Da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor, tá? Não é o item D que diz do fato de a friagem que vem da atmosfera afetar o nosso corpo, não é. E o item E diz que da transferência de calor da atmosfera para o nosso corpo, muito menos, né? Não tem nada a ver esse item aí, tá bom? Tomem cuidado. Sétima questão. Vamos lá. Calor é, olha a definição de calor, preste atenção. Item A, a energia contida em um corpo. B, o processo de transferência de energia de um corpo para outro porque existe uma diferença de temperatura entre eles. C, o calor é um fluido invisível e sem peso que é transmitido por condução de um corpo para outro. Essa ideia aqui, que está se referindo ao item C, é uma teoria bem antes do início da Revolução Científica. Era a ideia da teoria do flogístico, que dizia que o calor era um fluido, certo? E esse fluido era viscoso e podia escoar de um corpo para outro através do contato entre esses corpos. Então, a teoria do flogístico dizia que o calor era um fluido. Daí essa definição
fisicamente, né, de acordo com o que nós já estudamos, esse fato que está descrito no item C é totalmente incorreto. O calor não é um fluido, tá bom? Calor é energia térmica em trânsito, decorrente da diferença de temperatura entre dois corpos. Então, não é o item D que diz que a transferência de temperatura de um corpo para outro tem nada a ver. O item E diz: calor é o processo espontâneo de transferência de energia de um corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. É totalmente o contrário. Não é do de menor temperatura para o de maior temperatura, e sim o contrário. Tá bom? Resposta correta. Bom, alternativa B, né? Que diz o item B: calor é o processo de transferência de energia de um corpo para outro porque existe uma diferença de temperatura entre eles. Marquem aí. Alternativa B. Certo? Vamos para a 8ª questão. Quando dois corpos de materiais diferentes e massas iguais estão em equilíbrio térmico, dois corpos, mesmo que de massas diferentes, quando eu tenho essa palavrinha chamada equilíbrio térmico, o que isso aqui está representando? Podemos afirmar que ambos possuem a mesma capacidade térmica. B. Ambos possuem o mesmo calor específico. C. Ambos possuem a mesma temperatura. D. Ambos possuem mesma variação térmica. Ou E. Ambos possuem a mesma quantidade de calor. Então, equilíbrio térmico entre dois corpos é quando esses dois corpos trocam calor entre si até que ambos atinjam a mesma temperatura. Então, resposta correta, alternativa C. Certo? Equilíbrio térmico é quando esses corpos trocam calor e ambos possuem a mesma temperatura quando cessam as trocas de calor. Questão 9. O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a... Presta atenção. O fluxo, ou a troca de calor, ela se inicia quando dois corpos têm o quê? Quando a temperatura dos corpos são iguais, ou seja, se deve inicialmente a temperatura dos corpos serem iguais. O item A está dizendo isso. Será que é verdade? O item A já está dizendo que está em equilíbrio térmico. Temperatura dos corpos serem iguais. B. Temperatura dos corpos serem diferentes. C. Os corpos estarem muito quentes. D. Os corpos estarem muito frios. Ou E. Diferença de massa entre os ambos. Então, está dizendo que é decorrente da diferença de massa entre ambos os corpos. Então, a resposta correta é a alternativa. O calor, certo, se dissipa, ou seja, a energia térmica, ela flui, né, entre os corpos por causa da diferença de temperatura entre eles. Ou seja, a alternativa B, né, por causa da temperatura dos corpos serem diferentes. Resposta da 9, alternativa B. Vamos para a 10ª questão. Julgue as afirmações abaixo. 1. A escala Celsius atribui 0 graus Celsius para o ponto de fusão do gelo e 100 graus Celsius para o ponto de ebulição da água. Isso aí é verdadeiro, pessoal? Analisa comigo. Sim, é verdadeiro. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Aqui está arredondado para 273 negativos, ou seja, isso é que essa temperatura é o zero absoluto, certo? Menos 273 graus Celsius. Então, isso aqui é o limite inferior para a escala Kelvin. Por isso, o item 2
também é verdadeiro, certo? O item 3 está dizendo que 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Bom, a gente sabe lá das escalas termométricas, né, que eu fiz a comparação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui pode, por exemplo, ser proporcional à escala Celsius, né, seria a escala Kelvin. A escala Fahrenheit ela é dividida em 180 partes. Então daí você já pode deduzir que 1 grau Celsius não equivale a 1 grau Fahrenheit, certo? Então por isso que o item 3 é falso. Então, resposta correta, somente estão corretas as alternativas 1 as afirmativas 1 e 2. Resposta correta, alternativa A. Certo? 1 e 2 apenas. Vamos para a 11ª questão. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte. Quando a temperatura ambiente está alta é que podemos dizer isso, né? Hoje está muito calor ou hoje o calor está muito forte, né? E isso intuitivamente está no nosso senso comum, né? Então, quando a temperatura ambiente está alta, é que nós dizemos isso. Então, no contexto científico, será que isso é correto? É correto o significado de calor usado nessas expressões? Bom, sim ou não? Será que essas expressões são corretas? Né? De acordo com o significado físico de calor? O item A diz, sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura. Ó, claro que não é. Sim, pois calor é um corpo. Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. Não. Tá bom? Calor é energia térmica em trânsito, certo? É a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Aí está dizendo, essa expressão não está correta, pois o calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. Não, não é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. D, não, pois calor é energia térmica em trânsito. E E diz, não, pois calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Não é o item E, certo? Resposta correta, alternativa D. Esse dizer, né, que hoje o calor está muito forte, fisicamente, né, de acordo com a definição de calor, isso não está correto, porque o que está, na verdade, elevado é a temperatura e não o calor. Por isso que não está correto, pois calor é a energia térmica em trânsito. Então, a gente marca a alternativa D. Tá bom? Para finalizar nossa aula, vamos para a 12ª questão. Bom, analise as figuras abaixo. Aqui eu tenho uma espécie de umas figurinhas, parece charge, mas não é charge. São alguns diálogos que foram tirados de revistas. Então vamos lá. O primeiro diálogo aqui, né, da primeira figura, tem uma pessoa diz assim: então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Aí o coleguinha aqui do lado diz, não completamente. E aí? Vamos analisar as charges, né? Quer dizer, as conversas. Aí já na segunda figurinha aqui, como assim não completamente? Aí ele responde, luvas. Então, quais são os processos de propagação do calor relacionados à fala de cada um dos personagens? O primeiro fala que o Sol é a principal
Fonte de transmissão de calor. Bom, qual é a fonte de transmissão do calor? Do Sol. Aí ele diz que a luva que está em contato com as mãos também pode conduzir calor. E aí? Qual é a resposta correta? Vamos ver? O item A diz irradiação e convecção. B, convecção e irradiação. Bom, o Sol não transmite calor por convecção, não. Não tem corrente de ar entre a Terra e o Sol. Tem vácuo. Não é B, nem C e nem muito menos condução. Certo? Ou é o item A ou é o item E. Bom, irradiação está certo na primeira. Tanto para o item A quanto para o item E. Agora, luvas em contato com a mão, elas nos aquecem. Então, esse tipo de transmissão de calor não é convecção, certo? Não é convecção, e sim é contato, é condução térmica. Resposta correta, a alternativa é. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Vou finalizar essa aula com 12 questões, todas comentadas. Cada alternativa, eu não apenas faço a correção, mas comento todos os itens. Por isso que nossa aula dá 30 minutos ou um pouco mais de 30 minutos, tá bom? Eu agradeço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.